porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridas mamães, você mamãe veio aqui na missa hoje, achou que ia ter homenagem, achou que o padre ia falar da mamãezinha do meu coração, mas você veio para apanhar. Você mãe, você veio para apanhar. Você que é pai, não fica de boa não, viu? Primeiro ele vai espirrar em você. Segundo, que sua hora vai chegar. E aí o padre vai pegar mais pesado ainda. Você viu que Jesus falou? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse é que me ama. Então hoje é dia da gente fazer os 10 mandamentos da mãe. Como é que você, mãe, deve de fato amar a Deus? Como é praticar os 10 mandamentos como mãe? O primeiro mandamento, você sabe, amar a Deus por todas as coisas. E a regra principal de ser mãe é: você não pode colocar filho, marido no lugar de Deus. Se você ama os seus filhos, você ama o seu marido, você ama a sua família, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se eles disputarem com Deus no seu coração, você vai perder eles. Colocar Deus em primeiro lugar, no centro da sua vida, transmitindo a fé aos seus filhos. A falta de equilíbrio entre maternidade e espiritualidade faz com que você perca a sua família. Você ama Deus em primeiro lugar. Colocando Deus em primeiro lugar, vai haver confiança em Deus. Você, mãe, muitas vezes se vê impotente diante de tantas coisas que atingem sua família. Mas se Deus está em primeiro lugar no seu coração, você sabe que a condução dessa família não depende de você, depende de Deus. E é por isso que faltar confiança em Deus como mãe é pecar contra o primeiro mandamento. Quando uma mãe se preocupa, por exemplo, excessivamente com o futuro do seu filho, eu tenho que colocar ele na escola melhor, eu tenho que dar para ele o melhor plano de saúde, o melhor plano odontológico, eu tenho que colocar ele no inglês, no francês, no alemão, no origami, no corte e costura, no tudo. Mas não dou Deus para ele. Acho que criar uma pessoa boa é simplesmente encher ele de curso. E aqui eu falo inclusive para os pais que têm filho em escola católica. Não é porque o seu filho está em escola católica que ele vai ser o São José. Se você não acompanhar e de fato não exercer o seu papel de pai e de mãe, você vai perdê-lo mesmo em escola católica. O primeiro mandamento também fala sobre
dar verdadeiro significado às coisas que você conquista, que você tem, mas principalmente a graça e o agradecimento de você ter gerado esses filhos. A graça de ter e agradecer de toda a conquista que você consegue enquanto família. Quando entra na murmuração, na reclamação, você como mãe peca contra o primeiro mandamento. O segundo mandamento, você lembra não tomar seu santo nome em vão. É lógico que se o padre falar aqui, não vai ser 3 horas da tarde, né? A sorte suas, mamãe, é que tem procissão. Então eu vou... Não é? Mas o segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão. Primeiro, o que a gente faz com o nome de Deus? Você, mãe, não pode brincar com o nome de Deus. Você deve ter o respeito com o nome de Deus dentro de casa. Toma cuidado na hora do nervoso, ficar desonrando o nome de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, ou juro por Deus que eu mato esse moleque. Toma cuidado para não brincar com o nome de Deus, não colocar o nome de Deus de uma forma sacrílega. Quantas e quantas mães que acabaram ensinando os seus filhos em superstições, bezedeira, invocação de morto, simpatia, tudo isso é uma mãe que está pecando contra o segundo mandamento. O nome de Deus é santo e o nome de Deus deve bastar na nossa vida. Há todo um respeito que a gente deve ao nome de Deus, mas não somente ao nome de Deus, também ao nome das pessoas. Você, mãe, a começar com o nome do seu marido. Ele pode ser o traste que for. Para de jogar os filhos contra o pai. Para de usar o nome dele para desfazer dele, para falar mal dele. De novo, ele pode ser o traste que for. O Evangelho de nosso Senhor pede que a gente silencie diante daquelas pessoas que nos fazem mal. Se separou, ou se o seu marido ainda não se converteu, ou se ele ainda não entendeu o Evangelho, para de usar o nome dele e ficar jogando contra os filhos. Ah, esse seu pai, esse traste, não sei o que, e blá blá blá. Primeiro que, na hora que estava lá, né, daquele jeito, não lembrou disso. Agora está aí, fica aí, esse drama, essa briga toda com o esposo, com o pai dos seus filhos. Vou falar de novo. Por maior traste que ele seja, ele ainda é o pai dos filhos que Deus te deu. Se você é casado com ele, você deve permanecer e honrar o nome dele. Não fica falando mal do marido para os outros. Não fica aí juntando uma errada e fica todo mundo falando mal do marido. É brecha que se dá ao demônio. Honrar o nome dos filhos também significa ter respeito com a história de cada um, com os dons de cada um. Não ficar comparando o filho um com o outro. Porque o Jaiminho é que é carinhoso, a Luciana não dá bola para mim, não sei o que, fica usando e dividindo a própria casa, comparando o filho. Você sabe que um é diferente do outro, mas guarda e silencia. Não fica jogando o nome deles em qualquer discussão boba, porque divide a sua família. Não fica jogando praga. Você, mãe, o padre vai falar, você, mãe, você tem um poder na sua oração, na sua bênção. Mas também do contrário. Não toma cuidado de ficar rotulando o filho. Esse não presta. Esse é um bebum. Essa é uma biscate. Essa é isso aqui. Isso aqui. A palavra de uma mãe tem poder para matar ou ressuscitar. Quando você usa desse nome, Deus escuta. Toma cuidado que o demônio também escuta. O terceiro mandamento, guardar domingos e dias de festa de guarda. Seu filho precisa ver você rezando. Seu filho, sua filha precisa ver você diante do Santíssimo. Eles precisam ver que você é temente a Deus.
Eles precisam ver que você não troca a missa dominical, não troca a Eucaristia por passeio, por jantar, por churrasco em família, por férias. Eles precisam ver que quando você vai viajar, a primeira coisa que você procura é aonde tem igreja e que hora que é a missa. Vocês, pais, são os grandes catequistas que Deus colocou dos seus filhos. Mas a mãe, ela é a catequista por excelência. A mãe é a grande catequista da casa. Por isso a necessidade de você se formar, de você buscar Deus. Porque de fato, quando você se tornou mãe, não veio manual de instrução. Quando você olha para a sua família e vê a dificuldade que é criar a família nos dias de hoje, você sabe que tem horas que você se sente impotente. Por isso a necessidade de se colocar diante de Deus. Por isso a necessidade de pedir para que seja de fato o canal de Deus, da graça de Deus, para que você ensine, corrija e console como uma mãe de Deus. Para isso, sozinho, ninguém consegue, nem o padre, nem o pai, nem a mãe, ninguém consegue. Seus filhos precisam ver você rezando. Muitos de nós aqui, a gente é fruto do terço da nossa mãe. Se você pegar 90% da vocação dos padres, é fruto da oração da mãe. Você que é esposa sabe que seu marido ele vem na igreja, mas tem que dar umas cutucadas aí, a mãe. Lá na missa, não sei o que, tem que dar umas cutucadas, tem que se largar, é daquele jeito, a mãe. Você é a grande catequista. Por isso, a intimidade com Deus na Eucaristia, na missa, no terço. Aqui vale também, quando você como mãe se sobrecarrega com a atividade, mas no fundo está querendo fugir da principal parte, que é a parte espiritual. Você pode trabalhar 24 horas, você mulher. E se você não der Deus para os seus filhos, se você não rezou naquele dia para a sua família, você falhou como mãe. Você falhou. Você pode ter trabalhado o dia inteiro, ter se matado, trabalhado fora de casa, trabalhado em casa. Mas se você não parou e rezou cada dia da sua vida para a sua família, você falhou como mãe. E só uma coisa de fato importa: levar esse povo para Deus. Eu posso ter dado comida, pode ter dado bens, mas se eu não der o grande bem que é Deus, pronto, não adianta nada. Então toma cuidado com a sobrecarga de coisas, que acaba sendo uma desculpa inconsciente para a gente não rezar, para a gente não ir na missa. Ah, padre, mas eu estava trabalhando. Ah, padre, mas não tenho tempo. Ah, padre, se você não tiver tempo para a sua família, se você não tiver tempo na oração para a sua família, o bar vai ter, a biqueira vai ter, a pornografia vai ter. Foco incisivo em entretenimento. De fato, todos nós temos direito de descanso, de entretenimento. Agora, a gente não pode trocar aquilo que é a nossa obrigação própria por ficar à toa. Ficar à toa é pecado. Descanso é uma coisa, ficar à toa é pecado. Depois não adianta falar, não tinha tempo para rezar, não deu ir para ir na missa. Você como mulher, como mãe, você que organiza a agendinha lá da turma. Viu? Que hora que nós vamos na missa esse final de semana? Vamos no sábado, vamos no domingo, vamos. Você que já tem que ver esse esquema. E chegar junto com todo mundo. E aqui vale também a obrigação que você tem de trazer seus filhos. Olha, não importa, a criança fica chorando. Fica geles, deixa chorar. O que não pode é largar a criança, né? Tem pai e mãe que larga a criança quase derruba o amor Nossa Senhora. Aí é diferente, mas veja, vai chorar no braço, vai chorar do lado, deixa que chore. Ela precisa entender que ela está no espaço sagrado. Se você se dobra uma vez, aí vira uma artimanha, e aí quantos e quantos pais que vêm com essa desculpa, a gente não vai na igreja porque a nossa criança chora, o nosso filho chora. Larga que chore. Outra coisa, vai ficando adolescente, vai ficando mocinho aí, não quer vir mais na igreja. Quem manda na sua casa é você.
Não é você que paga a energia? Não é você que paga o Wi-Fi? Enquanto estiver aqui em casa, vai todo mundo na igreja. Ah, mas vai de bico. Vai larga de bico, larga. Olha, cara feia é foda. Depois você dá um ponto velho pra ele. E de cara feia, para nem estar acostumado, né? Não é? Tá cheio de São Drogo aí. Veja só. Está na sua casa, olha, quando você tiver 18 anos, quando você tiver a sua casa, você vai onde você quiser. Mas enquanto estiver aqui dentro, essa família é temente a Deus e vai todo mundo na igreja. E vai todo mundo rezar o terço agora. Desligue a televisão e bota esse povo para rezar. Você, mãe, tem essa autoridade. Ah, mas ninguém quer, não sei o quê. Faça a sua parte, mas dê dura. Fale, corrija, não deixa solto. De novo o que o Vale falou. Meu, não paga nem na internet e quer mandar aqui em casa? Todo mundo quer. Faz isso para os seus pais. Lembra que o seu pai fazer isso? Fala isso para o seu pai, para a sua mãe. Não é? Só dá um... Não é? Se coloque, se enxergue. Coloque no seu lugar. Depois fica aí, apronta, e aí fica sem Deus, perdido, filho, a filha, não sabe para onde vai, não sabe para onde volta, não sabe onde busca, e de repente está aí, buscando felicidade humana, mundana, em vez de buscar a Deus. Dê Deus para os seus filhos. Mas acima de tudo, o papel principal é seu. Dobra seu joelho. Terceiro mandamento. Quarto mandamento da mãe. Você lembra o quarto mandamento que é honrar pai e mãe? Esse mandamento ele é duplo, não é? Ele significa, primeiro, que você precisa honrar os seus pais. Você precisa honrar os seus pais, cuidando deles, visitando eles, não falando mal deles. Seus filhos só estão de zóio no que você fala ou faz em relação aos seus pais. Você que está com pai idoso, com mãe idosa, cuida dele. Para de se empurra do irmão. Tem 10 filhos, tem 8 irmãos, 7 irmãos, e aí sobra só para 1 ou 2 cuidar. Ah, mas eu estou pagando. Meu, dinheiro não cuida. Não é porque está pagando, não é um funcionário, não é seu pai, é a sua mãe. Você então, como filho, deve honrar o seu pai e sua mãe. Está na Bíblia. Cuidar do seu pai e da sua mãe. Se desgastar, padre, mas agora ele está ranzinza, ele está chato, ela está teimosa, ela está... E aí? E aí? Ah, mas ele dá muito trabalho. Ah, você não deu quando era jovem. Não, era o São Francisco, né? Era o... E todo mundo é assim, gente. Quando vai passando o tempo, vai ficando teimoso, vai ficando ranzinho. Você vai ficar. Você já não está, vai ficar. Não é? Vai ficando, vai habilidade, vai ficando teimoso, vai ficar aquela coisa toda, vai ficar... Muito bem, o seu pai, os seus filhos, aliás, só ficam olhando o que você faz em relação aos seus pais. Vai visitar, vai cuidar, para de falar mal deles. Ah, minha mãe é uma louca, porque meu pai é não sei o quê, porque não sei o quê. A segunda parte é, você honra o seu pai e a sua mãe quando você ensina a autoridade para os seus filhos. Esse quarto mandamento tem a ver com a autoridade, que é diferente do autoritarismo. A autoridade vem de Deus. A autoridade, você ensina a respeitar a autoridade. Primeiro, a sua autoridade de pai e de mãe, aquilo que o padre falou. Se você é temente a Deus, bota a regra de Deus na casa. Para de transferir também a autoridade para outro, para terceiro. Seja na responsabilidade só de um. Isso acontece muito com os homens, né? Você transferindo a autoridade só para a mulher. Acho que também é só trazer pão e leite em casa e pronto. Só a hora vai chegar, pai. Mas a autoridade, transferindo a autoridade para babá, para a creche, para a escola, para terceiro. Por que será que o governo cada vez mais quer que sua criança fique na escola? Porque eles querem educar segundo eles. Mas a autoridade foi dada ao pai e à mãe.
é o pai ou a mãe que vai responder diante de Deus. Por isso, exerça a autoridade, delimite em casa. Aqui tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para desligar a internet. Exerça a sua, não quero, então, tá bom. Olha, se você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Hoje em dia a gente está num ponto em que os pais e as mães, eles têm perdido a autoridade. E eles não sabem usar a autoridade. Ele fica uma conversa fiada assim, eu vou dar para minha mãe, para meu filho, para minha filha, aquilo que meu pai e minha mãe não deu. Fala de bobeira, eles deram aquilo que eles conseguiram, aquilo que eles puderam. Aí, nessa coisa de dar o que não recebeu, aí fica uma sociedade permissiva, que tudo pode, que a criança faz e acontece. Que, padre, não sei o que acontece, meu filho, ele vira à noite, na madrugada, jogando videogame. Ele não tem hora para chegar, ele é desbocado, ele é teimoso, ele fica o dia inteiro no sofá. Quantos anos ele tem? 12? Não, 40. Por que será que ficou assim? Um eterno adolescente? Porque não exigiu, não deu autoridade. Repara que, de novo, o mundo vai cerceando, vai minando a autoridade. Repara que a nossa geração aí, 12, 13 anos, a gente estava trabalhando, gente. Ia lá na marcenaria, varrer a marcenaria, ia lá no soldador, lá, ajudava a pintar portão, ia fazer alguma coisinha, lavar peça mecânico. Aquilo ia aprendendo a dar responsabilidade diante. Não ganhava nada, não é? Eu trabalhava, meu pai ficava com mais da metade do salário. Mas, não, você corta aqui, você está querendo o quê? Não é? Na hora você fala assim, eu não, quando você quer, vai. Mas veja, é educação, ele está nos educando. Educando a valorizar o trabalho, educando a valorizar o salário, a autoridade. Aqui não é posto de gasolina, que você chega, abastece e some. Aqui tem regra. E você, mãe, exerça a sua autoridade. De novo, daqui a pouco o padre vai falar, não autoritarismo, mas a autoridade que vem de Deus. Não tenha medo de ser a chata, mãe. Não tenha medo de ser a chata. Tenha medo de perder eles para o demônio. Tenha medo de perder eles para o mundo. Falta de perdão dentro de casa, negligência no relacionamento familiar, se preocupa com tanta coisa. Quantas e quantas mães que tratam os de fora bem e os da casa só na lapada, só na gritaria? É pecar contra o quarto mandamento. A pessoa, você encontra com a pessoa na rua, a pessoa, você é filho de fulano? Nossa, aquela mulher é um docinho, né? É uma paz quando eu falo com ela. Você fala assim, meu, isso é a mesma pessoa então. Quinto mandamento, não matar. Uma mãe, ela mata o seu filho quando ela não protege a vida do filho, física, psíquica e espiritualmente. Ela mata o seu filho. Primeiro, parece absurdo. A gente chega num ponto que a gente tem que falar para as mães cuidarem dos filhos. Cuidar dos filhos. Toma cuidado. Às vezes está lá, quantas e quantas vezes que está conversando assim com o padre, a criança está solta lá no meio da rua. Cuida do seu filho. Fica esperto, vem um carro. Olha o tanto de gente aí que some, você não sabe para onde que vai. Não é ET que vem buscar, não, gente. É rápido de criança, é rápido de pessoas. Fica atento, cuide deles fisicamente. Veja lá, está com doença, está tossindo, está esperando o quê? Está esperando cair o pulmão para ir levar no médico? Leva no médico. Higiene, sabe? Cuidar da criança, o seu higiene. Parece absurdo a gente falar isso, mas acontece. Vai lá na catedral, pergunta para o padre Hélio. Acho que há 1 ou 2 anos foi encontrada uma criança dentro de uma caixa de sapato na porta da igreja. Olha essas mães como é que estão. Deixa o molequinho lá, bonitinho, tomando banho, não sei o que, né? Ajeita, cuida. Precisa, para isso tem que gastar tempo.
Mas cuida, isso é cuidado. Agora, cuide também da parte psíquica do seu filho. Não fica manipulando ele. Olha, eu vou falar, você que é mãe, sabe fazer chantagem emocional. Ah, mamãezinha tá chorando. Ai, aí vai lá o filho, mas no fundo é chantagem para conseguir o que ela quer. Presta atenção, gente. Senão vai tirando o psicológico da sua criança, do seu filho. Olha só. Promover um ambiente seguro, um ambiente de amor. Dê amor aos seus filhos, manifeste amor ao seu marido. Seus filhos precisam ver você, pai e mãe, namorando. Precisa ver, não o namoro lá, né? Entendeu o que eu falo, né? Eles precisam ver que tem carinho. Lembra? Olha só a idolatria dos filhos que se tem hoje. Hoje em dia virou até uma idolatria de pet. Mas assim, qual é a idolatria dos filhos? Veja, o mandamento de Deus é que um vai deixar a família, o esposo vai deixar a casa dos seus pais, a esposa vai deixar a casa dos seus pais, e eles serão uma só carne. Ali foi criado um vínculo familiar de uma só carne. Muito bem. Quem é a pessoa que tem que acompanhar você até o fim da vida? O seu marido e a sua esposa. Esse é o projeto de Deus. O seu filho, você vai criar ele, vai educar ele para que ele crie, tenha a família dele. Mas se eu fico manipulando o psique dele, ele nunca que corta o cordão umbilical, ou ela que nunca corta o cordão umbilical. Aí a mãe vai e usa de drama, ou divide a casa, divide a família. Fica se comparando com a esposa dele. A esposa não tem o papel de ser mãe. Para de ser mãe do seu marido. Você tem que ser mãe do seu filho. Se você largar esse forgadão aí, ele vira um adolescentão aí para você cuidar. E vira e mexe, daí a mãe começa a jogar o filho contra a nora. É nora, né? A nora. Ah, é porque o Fernandinho falou que o meu feijão é melhor que o seu feijão, e não sei o quê. E aí a mãe faz aquele drama que está morrendo, que não sei o quê. E o filho, ou a filha, ou a família nunca te engata, porque ela está sempre puxando o sentimental. Vou falar, hein? Olha só, morar no fundo de casa tem prazo de validade. Não dá certo. Morar no fundo do quintal tem que ter prazo de validade, porque começa uma mistureba, uma joguinho sentimental, joguinho de espetada e aquela coisa toda. Olha só, da criança, trabalha o psique da criança, não fica também fazendo chantagem, não fica oprimindo a criança, toma cuidado para não super proteger a criança. Criança tem que correr, tem que pisar na terra, tem que pisar no cocô de cachorro, tem que se virar, tem que aprender a se virar, tem que ralar o joelho, não é? Ah não, ralou o joelhinho, vem aqui, vamos no médico urgente, ou vamos, aí chega lá fazer aquele escândalo, porque não pode ser um meteorato que arde, tem que ser, que saia pôneis coloridos. Sabe, não cria pra vida, gente. Hoje em dia a gente chega num ponto que tem escola aí, que os moleques vão jogar bola, não pode contar os gols, porque ninguém pode perder. Ensine seu filho a perder, porque 90% das vezes a gente perde na vida. A gente precisa aprender a perder para poder ganhar. Aí fica um monte de gente aí mimado, fraca. Olha o tanto de adolescente que a gente está atendendo por conta do quê? Por conta do mundo, do jeito que está, do que quer colocar na cabeça deles, mas por um monte de pai e mãe fraco, que não ensina para a vida, que não ensina a ter casca. A gente está num ponto que os caras não sabem terminar um namoro, já vai, eu acho que tem que se matar. Meu, quantos fora você levou? Ah, não foi, vai até chegar na cremosa aí. Você tem que levar uns 30 fora aí, para a hora que chegar, fala, não, essa coisa eu não posso falar. Isso aqui tem que escovar o dente, não posso chegar com o bafão lá. Ele já chega, aquilo vai criando casca, mas não. Esse psicológico fraco dessas criançadas hoje.
criado com videogame, ele com pera, pensa. Põe ele para fazer serviço em casa, dá responsabilidade para ele. Se quer liberdade, se me dá responsabilidade. Se ele não está dando responsabilidade, eu corto sua liberdade. De novo, quem é que manda aí? É Deus é que manda. Mas você tem que ser a boca de Deus ali. Pensa assim, uma paróquia que todo mundo fizesse o que quisesse. Já pensou? Tem casa que está assim. Trabalhar o psicológico deles, trabalhar o espiritual, a saúde, para não matar o espiritual de uma criança. Aí coloca lá para assistir aqueles programas que tem lá no History Channel, lá que só fala mal da igreja. Ou coloca para YouTube, deixa lá assistindo o Felipe Neto, não sei quem mais, não sei o que. Você está matando a espiritualidade do seu filho e da sua filha. Não tem tempo para dar uma catequese, não tem tempo para ensinar o seu filho. O seu filho adolescente pega no pé aí, você não está sabendo que ele está assistindo na televisão, na internet, você está achando, o moleque tem 14 anos, que ele está vendo Galinha Pintadinha, você está achando, né? Fica em cima. Não tenha medo de ser a chata. O que você não pode é sufocar, aí mata também. O sufocamento mata também. Ou seja, vira um quartel. Quando vira o quartel, das duas uma. Ou aquela criança, a hora que crescer, ela vai ser escrupulosa, ou seja, tudo é pecado, é uma doença espiritual difícil de tirar. Ou ela fala assim, agora eu estou livre. E aí se lambuza, porque não sabe lidar com a liberdade. Eduque para a liberdade, com exigência e com amor. Se você vai e também só sufoca, veja, quantas e quantas mães que fazem, por exemplo, chantagem emocional quando tem um filho com vocação. Não, meu filho ser padre. Não, quero vó, quero netinho, quero ser vó. Do outro lado, aí as mães que ela acha que ela tem vocação e quer que o filho seja padre. Eduque para a liberdade, saúde física, psíquica e espiritual. Padre, mas nem eu estou com essas coisas aí. Muito bem, por isso você tem que dobrar o seu joelho. A primeira coisa de uma mãe santa é saber que ela não controla tudo, que ela precisa de Deus. Não adianta ficar fazendo aí curso na internet aí de babá, não sei do que, isso que, babá. Meu, uma mãe temente a Deus vai saber o que faz. Sexto mandamento e o nono mandamento junto, porque tem a ver com a sexualidade. Viver a castidade sexual, mas a castidade, a virtude da pureza, ela é maior do que somente a castidade sexual. Você mãe, não, vou falar, hein? Tem mãe que vive de pensão, de 4, 5 maridos diferentes. Tem mãe que fica aí caída em rodeio, sendo passada de mão em mão, só falta o cavalo pegar. Dê a dignidade, viva castamente. Se você está casada, é o seu marido, é esse chulé aí que você tem, é esse o seu São Drogo, é esse aí. Não fica, porque não sei o quê, porque meu ex sim era caridoso, meu ex isso, olha só esse aqui, olha, cofrinho aparecendo, barriga para fora da calça, não é? Roncando para os dois lados. Agora o meu ex, nossa, para de viajar na fantasia, é esse o marido que Deus te deu, é essa a sua família. Mas eu tenho o direito de ser feliz, assinado Satanás, né? Você tem uma família que foi constituída no altar, aquilo que for, unidade, aquelas coisas todas, você vem falar com os padres. Agora, por exemplo, se não deu certo, eu não sabia, ou de repente separou, não é para ficar pulando de galho em galho, não é para ficar se esfregando em qualquer um que aparece. Vai reconstruir a sua vida em Deus, vai pedir orientação do padre, mas não, fica aí tendo uma vida promíscua. Já tem filho,
filha, eles estão vendo. A castidade, quando você vai nos lugares, meus irmãos, olha só, a castidade da mulher e a beleza da mulher, ela se dá muito na dignidade que ela tem, na própria dignidade que já vem dela de fábrica. Por isso que o feminismo que tem batido tanto nisso, por isso que o demônio bate tanto nesse relaxamento da figura feminina, porque já vem de fábrica essa dignidade, essa beleza, saber se portar, saber se vestir, saber conversar, tudo isso é castidade da mulher, tudo isso é beleza da mulher, não é? E o padre fala sempre, começa do físico seu, da parte física, se cuide, sabe, se cuide. Existe uma vaidade própria da mulher que foi dada por Deus, e você tem que valorizar isso. Então, vai lá, faz a chapinha, rapa o bigode, se cuida, aí vem com um lugar que é aquele bigodão, que assim, ó, parece em português que vem de palma. Aí o marido vai beijar lá, parece que beijou um rabo de andorinha. Se valorize a roupa que você veste, fica aí, camisa de político, chinelo soltando as tiras, larga isso aí pro seu marido. Seu marido tem que ficar largado. Você não, você se cuide, fique bem. Saiba ter essa santa vaidade, não é? Às vezes cai no excesso. Compra aquele monte de sapato, entra em dívida, aquele monte de roupa, mas saiba se cuidar fisicamente. Isso é bom para a mulher. Nós vamos ter lá na frente um encontro só para a mulherada, e uma das palestras vai ser isso. Se cuide, dê respeito, dê castidade do jeito que você fala, as coisas que você fala. Aí vai lá no churrasco de família, aí fica falando lá com a boca aberta, lá com as farofas, tudo pulando assim. Sai daí, João, sai daí, não sei o quê. Isso é castidade também. Uma mulher fina sabe corrigir, sabe, né? Aquele beliscãozinho assim que dá a estrela, sabe? Pá, só dá aquele um assim, já era. Mas também, olha a tristeza que é quando vira palavrão, começa a falar palavrão, e não sei o que, papapá. E olha, deixa eu dizer, serviço que só tem mulher é pior do que o homem que fala besteira. Dê dignidade. Toma cuidado, cada vez mais está aumentando o número de pornografia no meio das mulheres. Se para homem já faz mal, se para homem já influencia a família, imagine no meio das mulheres. A questão da abertura à vida, fica tomando remédio aí, fica. É pecado, é abortivo, é toda uma concepção de cultura de morte, do dia para te fala. Vai se entregando a qualquer um. Tem dignidade. Toma cuidado com conversinha de zap, de celular, de Facebook. Os homens, eles caem muito pelo corpo, pelo olhar, por atração no olhar. O que o padre fala? Essas mulheres, elas pagam o preço do romantismo. E às vezes o cara, atrás de uma tela de computador, ele sabe como ele aborda, ele sabe como ele fala. No fundo foi um golpe espiritual que a pessoa levou ou leva. Estou falando do que eu atendo. Estou falando do que eu atendo toda semana. Padre, ele chegou com conversa lá no zap e não sei o que, e meu marido só trata ele de modo estúpido, e ele começou e falou, nossa, se tivesse um mulherão desse, eu tratava no andor, e colocava não sei o que, e fica tudo com a perna moda, fica com a perna moda. Aí passa um tempo, o cara consegue o que ele quer, aí ele manda uma dessa assim, estou falando do que eu atendo toda hora. Sabe o que é? Eu quero você, eu quero ficar com você, eu amo você, mas a minha esposa está com câncer, eu não posso abandoná-la. Aí ele já parte para outra. E a pessoa que fica o caco, quando nós arrebentou com a família, se sente usada, se sente um lixo e no fundo caiu num golpe. Tem muito disso, gente, mas muito mesmo. A exposição dos filhos à sexualidade. Porque fica expondo os filhos aí a músicas, a brincadeiras, a coisas que não sabe.
Tudo isso é uma mãe que peca contra a castidade. 7º mandamento: não furtar. Você, mãe, você furta da sua família quando você não fornece o necessário para o crescimento deles em favor de você. Quando você rouba, por exemplo, tempo que é devido a deles. De novo, você tem que ter o tempo seu. Mas quando você rouba tempo que é devido a eles em favor próprio, rouba dinheiro que era em favor deles, tem que comprar material, tem que pagar a luz, tem que economizar agora. A gente está querendo comprar uma casa própria, a gente está batalhando, meu marido está trabalhando que nem louco. Não, eu vou lá e gasto com coisas desnecessárias. É furtar da família. Está furtando da família. A exploração financeira de filhos, de novo, entra às vezes em dívida, em dinheiro que é dos dois ou da família, e de repente gastou numa coisa que não podia, e não pode falar do marido, fica escondido lá em Nárnia, no guarda-roupa de Nárnia. Mas aí como que vai pagar? Eu vou pedir pro meu filho. Sabe o que é? Aquele remédio, agora o médico mudou, que o remédio. Não é? É roubo. Veja só, o dinheiro que entra em casa é dos dois. Em família não existe meu, existe nosso. Orientado, por exemplo, por um padre, quando você vê que, por exemplo, padre, ele não está pagando as coisas necessárias de casa. Ele vai no bar lá e paga a luz, e a luz lá fica para cortar. O padre vai falar assim: então pegue da carteira e pague. Aí não é roubo, porque é algo que é prioridade deles. E ele está gastando com algo errado. Mas presta atenção, quando eu estou usando para benefício próprio essas coisas. Quando eu estou furtando tempo, dinheiro, presença. Quando eu estou ausente demais na vida dos meus filhos. Isso aí é roubar. Você está roubando a mãe deles. Ser mãe, gente, antes de tudo, você sabe mais do que eu. Ser mãe, ela tem a ver muito com o sacrifício. E é por isso que ser mãe é uma missão sacerdotal. Tem a ver com o sacrifício. Se você não entender isso, você não vai viver isso que o Pai está falando aqui. Aquisição ilegal de recursos financeiros. Vai ensinando o filho a ser malandro. Vai ensinando o filho a burlar as coisas. O moleque tem 15 anos. Passa debaixo da roleta. Se perguntar, fala que você tem 6 anos. Está ensinando o moleque a ser malandro. Vai lá, pega uma rosa também para sua tia, para sua avó, depois vai dar rosa para as mães. Aí vem, manda a criança aqui pegar. Vai lá, pega mais rosa para nós, fala que é para tia, para avó, para cachorro, para não sei o quê. Já dentro da igreja, vai sendo malandro, sabe? Vai ensinando a malandragem. 8º mandamento: não levantar falsos testemunhos. Mamãe, segura sua boca. A mentira, a falsidade, falar mal das pessoas, a fofoca, o espalhar o defeito delas. A comunicação, saber se comunicar com seus filhos. Aquilo que o padre falou sobre castidade, sabe? A castidade da mulher, a beleza da mulher é essa fineza, é a feminilidade própria dela. Pensa na Madre Teresa de Calcutá. Ela era bonitona? Não, a velhinha lá, cheia de rugas, mas você olhava para ela, dava vontade de beijar, de abraçar, porque havia uma dignidade dela. Não tem umas velhinhas na igreja e você fala: nossa, que vontade de abraçar essa velhinha? Assim, aqueles cabelinhos roxos, assim que vem, não é? Dignidade, sabe? Dignidade. Agora vai lá pra rua, lá, aqueles. Primeiro pensa que é moça, né? Aquelas roupas tudo. Chuchu caindo na cerca. Os pneus tudo pra fora, parece borracharia, não é? Mas acha que está abafando. E ainda a postura no falar. Saiba falar com seu marido. Saiba falar com as crianças. Só fala gritado. Só gritaria dentro de casa. Só palavrão dentro de casa.
Segura a sua boca. A autoridade não precisa de palavra chula, não precisa de escândalo, precisa de firmeza. A manipulação dos filhos cai nesse mandamento. Distorce informações para obter um benefício. Joga um filho contra o outro, joga o marido contra os filhos, joga a vizinha contra o marido, joga isso aqui, tudo tramóia da boca. Exagera nas situações, fazer de coitada, se fazer de coitada, se fazer de vítima. Ai, ninguém me ama o que eu faço aqui na casa. Para com isso, ninguém vai reconhecer o que você faz na sua casa. Porque as pessoas vão reconhecer o que você faz quando chegarem diante de Deus. Ali elas vão saber o quanto que você abriu mão de sonhos, de saúde, de canseira para ajudar elas. Agora elas não sabem, elas não veem. Faça com o espírito sacerdotal, com o espírito de sacrifício. Para de fazer drama, de fazer chantagem emocional. A turma vai no atendimento, lá vai no atendimento, fica fazendo drama. Aí o padre fala assim: por que você não faz isso? Ai, não dá certo. Por que você não faz isso? Ai, não dá certo. Então morre, criatura. A mulher chega pro padre e fala assim: ai, padre, eu fui no doutor, e ela falou que eu não posso ser contrariada. Então morre, porque, não é? A vida é contrariedades, que a gente tem que aprender a lutar. Aí faz aquele drama, aquela coisa, sabe? Esse vitimismo também, fica vítima, só eu que sofro. Aí o filho pensa assim: acho que eu vou ver minha mãe. Ah, mas se eu for lá, ela vai dar o diagnóstico dela pra mim, não é? Você tá bem, mãe? Ah, eu tô com dor de papagaio, eu tô com surpresa. Foi uma pergunta retórica, mãe. Quando o padre pergunta, também, viu? Tá tudo bem? Não, mas veja bem, o cara começa a dar um informe inteiro pra você. Vira um drama, sabe? Vira aquela coisa de eu sofro, ninguém sofre mais do que eu. É pecar contra o 8º mandamento. E o 9º mandamento, aliás, o 10º mandamento, como o padre falou, o 6º e o 9º a gente viu junto, que é a questão da sexualidade. Não cobiçar as coisas alheias. Se contente com aquilo que você tem, mãe. Se contente, seja agradecida pelos bens que vocês têm, vocês casal, você família. Ah, a gente queria uma Ferrari. Queria, mas Deus deu um Fusca, então obrigado, Senhor. Ah, queria morar nesse condomínio aí, Mega Blaster aí. Queria, mas você está lá no seu quartinho, no seu cantinho. É sua. Dê dignidade, deixa limpo, deixa organizado, deixa o espaço para rezar. Ali seja agradecido pelo seu espaço. Quantos e quantos você conheceu pessoas que você não tinham nem piso no chão? Lembra? Ou aquele vermelhão, lembra aquele vermelhão lá que você rolava, ficava um mês para tirar aquilo do braço? Mas eram felizes. Não é coisas que fazem a gente feliz. O que faz a gente feliz é Deus e pessoas. Você tem eles, isso deve bastar. Agradeça, seja grata. Não fica se comparando com as pessoas. Não fica se comparando com outras mães. Ah, mas eu queria um filho desse. É acólito, é coroinha, é não sei o que. Deus deu o filho que é para você levar para o céu. A medida sua, do cuidado seu. É esse seu filho ou sua filha que você vai ter que levar para o céu. Para de comparar filho com o filho dos outros. Marido dos outros. Ah, esse marido é bonitão. Olha o meu, ele, carcaça. 10º mandamento, sabe? Tenha generosidade, seja generosa, não tenha medo, não desconfie da providência de Deus. Aqui o padre sempre fala: luxo não vai ter, mas o necessário Deus vai dar. Confie nele e para de se comparar. Você é a mãe exata para a sua família. Você é a mãe exata para a sua família. Exerça essa missão. De novo, ser mãe é uma missão sacerdotal, de entrega, de sacrifício. Para de achar que é coisa de novela. É coisa de sacrifício. Olha para Nossa Senhora e vê se não é isso. Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo.